Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar a respeito do primeiro prepper da história, na minha opinião, é claro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele likeão que a gente vai ficar muito feliz. E para quem não conhece ainda, aqui é o canal Mundo AKV, onde a gente vive numa propriedade rural, fabrica as nossas próprias facas, que são as facas AKV. Por conta das facas, a gente veio para um sítio e a gente veio viver o nosso sonho sobrevivencialista. Estamos muito felizes, graças a Deus. E o que tem a ver essa parada de sobrevivencialismo com a Bíblia? Meu irmão, tudo, absolutamente tudo. Óbvio, se você é aquele cara que segue isso, ou pelo menos tem alguma curiosidade bíblica, histórica e até civilizacional do passado, e a gente está careca de saber que quem não acompanha o seu passado, quem não dá atenção ao passado, está fadado a repetir os seus erros no futuro. Bom, Noé bíblico, assim como a história de Gilgamesh, que é uma mitologia, Noé para mim é história, então pode não ser para outras pessoas, mas para mim é. Eu considero o primeiro prepper, o primeiro sobrevivencialista da história, porque, segundo Gênesis, Deus mandou o Noé, que era chamado de homem justo, construir uma embarcação gigantesca, colocar uma espécie de cada ser ali, né, de cada animal, porque ele ia arrebentar com o mundo. Aí todo mundo fala, meu, que Deus mal, velho, porque o cara vai arrebentar com o mundo, né? Se você buscar em Gênesis e em outros livros, você vai entender que rolou uma revolta gigantesca antes dessa humanidade aqui pegar o rumo lá em cima, e esses caras que desceram aqui começaram a copular com os seres humanos, criando uns bichos aí, umas aberrações, uns híbridos, e Deus não se orgulhou disso, e Deus não gostou disso, e simplesmente falou, eu vou arrebentar com tudo para que comece novamente da forma perfeita que eu imaginei. E o Noé foi o cara escolhido. Muita gente fala assim, ele era um cara justo, era um cara legal no mundo de corruptos. Eu tendo a acreditar, por estudar a fundo, principalmente uma Bíblia bem legal, chamada Bíblia Completa Judaica, feita por um cara chamado David Stern. Para mim ele é um rabino, um cara que eu respeito muito. E ele meio que, não é que ele escreveu a Bíblia, ele simplesmente traduziu do hebraico original o Antigo e o Novo Testamento, né? A Antiga e a Nova Aliança. Então ali você tem pistas mais completas de que Deus não estava nem um pouco feliz com a humanidade, justamente porque estava virando um outro tipo de ser, né? As pessoas às vezes acham que é só a respeito de moral, e tem muito mais a ver ali, pelo que eu entendo, com genética. E, bom, fica a dica aí, hein? Fica a dica para o mundo que nós estamos entrando aí, com essa parada de transhumanismo, essas paradas aí, não sei nem se eu posso ficar falando disso aqui na plataforma, mas essa parada de misturar aí homem com máquinas e ciborgues e coisas que hoje já é muito mais plausível do que era há alguns anos atrás. Noé, então, é instruído, Noah, como a gente fala em hebraico, é instruído a fazer uma embarcação gigantesca. Provavelmente ele precisou buscar madeira num lugar longe, porque essas madeiras de gopher foram buscadas numa região longínqua de onde ele estava. Existem alguns relatos, até pouco tempo atrás, se falava muito disso nos canais History e Discovery e tal, a respeito de uma embarcação que foi encontrada na Turquia, num lugar extremamente alto, assim, que era impossível chegar nesse lugar. E de repente parou de se falar a respeito, disseram que o cara que descobriu isso era um charlatão, descredibilizaram a história inteira. E assim, sabendo a respeito de quem são as elites do mundo hoje em dia, de quem manda nos meios de comunicação, como que iam achar uma embarcação gigantesca a 1000 e tantos metros de altura se não tivesse havido uma inundação, sendo que as proporções desse barco eram gigantescas? Então eu acredito que isso foi achado, está debaixo do nosso nariz, e tentaram descredibilizar a equipe que achou, já falaram que não tinha nada a ver, que isso era tudo mentira. E cara, o que o Noé teve que fazer ali? O próprio Gênesis fala que ele teve que construir a embarcação, preparar alimentos para isso, reunir todo mundo da família dele que ia fazer essa parada, convencer a galera, ter uma resiliência incrível, ter uma fé inabalável. Fé e resiliência é praticamente a mesma coisa. Você ser capaz de aguentar pancada pra caramba e ter um foco inabalável. Trava a alça, amassa e vai que vai. Basicamente isso é que falta no mundo de hoje em dia. No mundo onde as relações são feitas de forma virtual, onde as pessoas só querem coisas por interesse, as pessoas só querem ter, cada vez mais ter, e não se preocupam em ser. Difícil conversar hoje em dia com pessoas da minha idade, por exemplo, que só falam de carro, casa, viagem, botox e essas paradas. E a gente aqui fala de iogurte, fermento natural, de como consertar uma bomba de água, né? Então, tipo, cara, são coisas como plantar, e são realidades completamente diferentes. Então, eu acho que a humanidade
tá indo para um lado muito estranho, e não à toa todo mundo tá falando aí Armagedon, fim do mundo e Apocalipse. Nunca se falou tanto disso, porque a humanidade se perdeu, cara. Essa é a grande verdade, né? Voltando ao Noé, o que eu acho ali que ficou de história pra gente, que ficou de exemplo, é que a gente siga firme nos nossos planejamentos, né? A gente não mude de forma alguma aquilo que, por exemplo, entrando no lado religioso, se Deus colocou um desejo no teu coração, vá até o final, meu irmão, porque a gente sabe quando isso bate de verdade e quando não é de verdade, certo? Então eu creio muito que fé é algo como se apaixonar, você não tem dúvida. Você não tem dúvida daquilo, então, você simplesmente embarca e não fica pensando se vai dar certo, se não vai dar certo, se você vai se distanciar, se você vai perder essa pessoa. Não, você simplesmente se joga, velho. Esse Noé aí pousou numa terra firme depois de 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, o mundo inundou. Tudo que era vida ali foi pro saco e se começou uma nova civilização. É muito interessante a forma como é tratado isso na Bíblia, e existem outros pontos ali que se fala de preparação e acho que até de sobrevivencialismo, por que não? Você pegar a parte de José do Egito, por exemplo, né? Filho de Jacob, filho de Jacó, uma das 12 tribos, inclusive, né? O Yosef, o José, ele também teve um período de preparação muito grande e foi um cara que sofreu pra caramba para ter a mentalidade inabalável que ele tinha. Daniel também foi assim, Davi também foi assim, então Shmuel, Samuel foi assim. A Bíblia é repleta de preparação e sobrevivencialismo. Se tiver de bobeira aí uma hora, pega as escrituras lá e vai dar uma olhada que você vai achar muita coisa legal que vai servir para sua vida de diversas formas. Não tô dando uma de pastor aqui não, velho. É um remédio que funcionou para mim, tem dado certo, por que eu não vou passar para vocês, ok? Noé é uma história muito legal, tá no começo do Gênesis. Dá uma olhada lá. Geralmente as traduções são muito arcaicas, mas hoje em dia você tem aplicativo de Bíblia que com uma linguagem mais simples você consegue entender os planos do Eterno para a humanidade, ok? Esse foi o toque, achei legal falar do Noé aí rapidinho, ao vivo revisitando, cada vez que eu revisito eu descubro coisas novas, isso ajuda muito a fortalecer a nossa resiliência, a nossa fé, e assim a gente continua caminhando. Valeu, estejam bem, estejam salvos e tenham sempre uma AKV com você.